Oi, meninas. Boa noite. Boa noite. Então, sejam bem-vindos todos aí à nossa live de hoje. Obrigada, muito obrigada, Hélida. Obrigada, Eu que Josi. agradeço. Então, Agradeço a amados. vocês. Amados, olha só. Eu só quero começar. Gente, a luz chegou. Coisa boa. Então, eu ia justificar porque eu estava cheia de velhinhas aqui em casa, porque faltou luz e teve um acidente aqui na frente do condomínio, mas graças ao todo criador do universo, maravilhoso, viu? O que é a forma que a gente enxerga as coisas, né, na vida da gente, né? Isso Mari, faz eu quase falei para ti, 15 para as 9, quando a gente estava conversando, eu cheguei a pensar, quer ver que 21 horas vai voltar a Vai luz? voltar. Não é? Eu devia ter falado para registrar. Viu como é importante a gente verbalizar o nosso pensamento positivo? Opa, alguém travou, foi a Mari? Acho que foi. Talvez esteja conectando no Wi-Fi Vou, dela. pode ser que está conectando, né? Então eu vou introduzir aqui a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Esse Dia Internacional da Mulher, e nós estamos aqui para homenagear todas essas lindas mulheres que nos acompanham nas mídias sociais, presenteando, ó, a Mari voltou, Então, presenteando todas vocês com essa participação especial, tá? Que a gente está trazendo aqui, e com um conteúdo muito bacana, onde nós vamos explanar aí todas as possibilidades, todas as oportunidades que a gente tem ao enfrentar os desafios. Então, os desafios, eles estão aí para serem superados, e a forma como você enxerga a vida faz toda a diferença. Frase da nossa querida, maravilhosa Mari Colombo. Mari, agora você deu a luz, seja bem-vinda novamente. A Mari travou. Travou. Então, eu vou continuar aqui, tá? Até a Mari voltar. voltei. É que como faltou luz por Então, muito tá. tempo, né? Toca aí, Acho que querida. o Wi-Fi tá se reorganizando ali. Seja bem-vinda, Josi. Eu queria muito apresentar ela para vocês. Vai ser uma live gostosa, porque a gente, além de a gente falar sobre algo que eu acredito muito, né? Que é essa visão de como a gente enxerga as coisas faz toda a diferença. A gente trouxe aí uma empreendedora no Dia Internacional da Mulher, uma mãe, né? Que teve os seus desafios aí bem na entrada desse processo todo, dessa pandemia que nos pegou de surpresa, o mundo todo, né? E eu gostaria que tu contasse a tua história linda aí de superação e tudo mais como empreendedora. Maravilha. Primeiramente, boa noite a todos, né? E muito obrigada às meninas, a Hélida e a Mari, pelo convite. Acho que é muito bom quando a gente pode compartilhar nossa história com as pessoas. E o melhor de tudo isso é a gente poder, talvez, ser forçado de alguma maneira a parar e refletir um pouquinho sobre o porquê que a gente faz as coisas, o que nos move, enfim. E participar dessa live me fez parar, né, ao longo dessa semana para pensar um pouquinho sobre isso. Então, como as meninas falaram, né, eu sou a Josi. Acho que antes de contar como eu me tornei empreendedora e o que foi o maior desafio, né, dessa pandemia, eu preciso falar um pouquinho sobre mim. Então, até para todo mundo entender como que eu cheguei, né, onde eu cheguei, enfim, não cair de paraquedas no meio de tudo isso. Então, eu sempre brinco, né, com todos que me conhecem, que eu sou uma menina, apesar de não ter idade para isso, mas que eu sou uma menina apaixonada por estudar e por sonhar e por acreditar e acreditar nas pessoas. Então, é uma coisa que eu sou apaixonada desde sempre. Então, eu sou biomédica, me formei aos 24 anos, grávida de 6 meses da minha princesa, que hoje tem 6 anos. Emendei, né, junto com a minha graduação ali, emendei o meu mestrado, então eu sou mestre em Biologia Celular e Molecular. Emendei com o meu mestrado um doutorado em Medicina pela URGS, e com a Manuzinha junto o tempo todo, né, enfim.
Já no meu mestrado, eu comecei a dar aula, então eu sou apaixonada por formar pessoas e acredito muito que a educação é o que nos move, e eu sempre brinco, né, quando me dizem assim, quantos cursos tu tem? Agora, quando eu terminei o doutorado, no meio da pandemia, me disseram assim, agora chega, né? Aí eu disse que nada, já estou matriculada em mais 2 pós, e desde que eu concluí o doutorado, já concluí uma outra pós, e estou encerrando mais uma agora. E eu disse assim, não vou parar nunca, porque é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de mim, que é o conhecimento. Então, é uma coisa que eu sempre procuro levar. Isso aí. E eu sempre procuro levar adiante isso para as pessoas, para os meus alunos. Então, com 26 anos, com 22 anos eu comecei a dar aula em faculdade, enfim, e cheguei no Instituto Mix e comecei a dar aula no Instituto Mix, e vocês já vão entender o porquê que eu cito o Instituto Mix de Profissões. Então, eu implementei em Gravataí o curso de auxiliar de laboratório e análises clínicas e formei 3 turmas nos anos que eu dei aula ali, e sempre gostei muito. E junto com isso, dava aula em outros locais, enfim, surgiu um projeto que é a Qualifica, que era uma maneira mais prática de estar levando curso e formação para uma necessidade de um público que eram os meus alunos da área da saúde de forma geral, que eu dava aula para vários cursos. Então surgiu a Qualifica, acabei saindo de professora do Instituto Mix e fiquei só com a Qualifica, né, um projeto meu, do meu marido, com a minha filha junto, enfim, e nós abrimos a Qualifica. Saí de férias junto com o surgimento da Qualifica, e nós estávamos em Santa Catarina quando os meus antigos supervisores, né, e diretores do Instituto Mix de Gravataí entraram em contato, que precisavam falar comigo e tal. Eu disse, meu Deus, deixei alguma coisa pendente com as minhas turmas, né? Os alunos estão enlouquecidos. E daí marquei no meu retorno de conversar, e era um convite, né, em função de que eu tinha feito um bom trabalho enquanto dava aula ali, enfim, para estar sendo sócia deles e abrindo uma franquia em Canoas. E isso foi em junho de 2019, um pouco antes de surgir essa bagunça toda da pandemia. E pouquíssimo antes. E é claro, eu sempre fui uma pessoa viciada em tabela, então eu trabalho com estatística, eu sou pesquisadora na URGS e no Hospital de Clínicas, então eu trabalho muito com a parte de estatística, de análise, tudo para mim tem que ter uma análise estatística para ser comprovado. E eu fui fazer gráficos. E daí eu fui fazer gráficos e cálculos. Eu disse, meu Deus, a gente vai investir tanto, o que pode acontecer, o que pode não acontecer. E em todo esse planejamento tinha muita coisa, mas em nenhum momento eu incluí, obviamente, mesmo sendo da área da saúde, né? Eu incluí uma pandemia mundial, então isso não estava nos meus planos. E mesmo assim, em agosto, eu formalizei a compra da franquia de Canoas e acabei assumindo, né, a gestão, a coordenação pedagógica da escola, que funcionou muito bem num primeiro momento, até nós chegarmos em fevereiro de 2020, que começou a vir, meu Deus, o que vai acontecer, E no dia 19 de março de 2020, nós fechamos a escola, né, em função da pandemia, entrou o primeiro lockdown lá, e a escola precisou fechar. Uma escola de cursos profissionalizantes, com em média 17 turmas, onde as aulas são, no geral, práticas, porque são cursos na área da gastronomia, na área da beleza, cabeleireiro, manicure, enfim, onde o foco do curso profissionalizante é justamente o aprendizado prático, né? O aluno aprende fazendo, colocando a mão na massa ali. E a gente disse, meu Deus, como que nós vamos transformar tudo isso num online, no EAD, né? E esse aluno, como é que ele vai fazer um tratamento químico capilar em casa, sem o professor, enfim. Então, num primeiro momento foi bem difícil. Os primeiros 6 meses nós ficamos fechados com a maioria das aulas. Foram pouquíssimas turmas que a gente conseguiu ir conciliando, né? Mas foi um aprendizado muito grande. A todo momento a gente pensava assim, nossa, os alunos dependem disso aqui. Hoje nós temos na escola alunos da gastronomia, por exemplo, que aprendem uma receita durante a aula e reproduzem ao longo da semana, vendem e usam aquele dinheiro para sustentar suas famílias, para pagar o seu curso, enfim. Então, eles dependiam muito daquilo ali. Eles diziam, meu Deus, eu preciso me formar para poder trabalhar, para poder ter o meu emprego, eu fui demitido, agora mais do que nunca eu tenho que me formar, eu preciso disso. E, então, esse peso todo veio, né, da formação do aluno
E uma das justificativas para mim ter encarado o desafio, né, de me tornar empreendedora, investir tudo que eu tinha numa escola, foi pensando justamente nessa linha, assim. Eu lembro que a minha avó me disse assim, ai, tu estudou para ser médica e para dar aula e não sei o quê, e agora tu vai abandonar tudo isso para abrir uma escola. Aí eu disse, vó, dando aula, eu formo 30, 40, já dei aula para turmas de 80 alunos, mas é só o que eu formo. E só em uma área. E agora eu consigo estar oportunizando a educação, né, enfim, conhecimento para tantos alunos em tantas áreas. Hoje eu tenho 300 alunos dentro da escola. Então, e consigo diretamente, assim, estar ajudando eles não só com conteúdo ministrado, mas de várias outras maneiras a gente também consegue estar levando. Então, foi o que me moveu. E durante a pandemia, né, nesse desafio de passar para o online, foi, claro, muito pelos nossos alunos, mas também pelos funcionários, né? Eu sempre, a todo momento, assim, fiquei de cabelo branco no início ali, tinha dias que eu chorava com eles. E eu dizia, gente, vocês não estão entendendo. Eu não quero demitir ninguém, não está nos meus planos. Vocês só precisam querer tanto quanto eu, e isso é uma coisa que eu sempre falo para todos que me conhecem, assim, a partir do momento que eu quero mais do que alguém, eu vou e faço. Então, eu sempre disse para eles, vocês precisam querer e demonstrar tanto quanto eu que vocês querem, e independente da situação, da condição, da dificuldade, né, que vocês querem trabalhar. Porque, de um jeito ou de outro, a escola vai ter que funcionar, seja em casa, seja onde for, a gente tem que dar continuidade. E a preocupação daí, enquanto gestora da escola, né, era tanto com os alunos quanto com os funcionários, porque não era só os meus 20 funcionários, era a família dos 20 funcionários, enfim, tinha um peso muito grande tudo isso. E graças a Deus deu certo. A gente conseguiu, né, adaptar, seguir para o online com muitas turmas, conseguimos não estar demitindo funcionários, houveram alguns desligamentos, sim, mas porque eles optaram por isso também, né? Muitos não se adaptaram para o online, a gente sabe que seria uma dificuldade, mas quem quis continuar, todo mundo continuou. Alguns saíram e quando nós voltamos com as atividades na escola, retornaram também conosco. Então, a gente conseguiu adaptar e, em meio a tudo isso, a gente conseguiu crescer. Então, a gente conseguiu contratar mais funcionários, conseguimos abrir novas turmas, criar cursos online, exclusivamente online, que antes nós não tínhamos. E isso gerou um custo mais acessível, né, também para as pessoas que estão adquirindo um curso. Então, foi muito interessante, assim. E agora, né, quando veio a segunda onda, né, desse lockdown, bandeira preta e tudo, de novo, eu tive funcionários que me disseram, chegavam e disseram assim, o que vai acontecer? Se a escola fechar e se parar tudo, a gente vai ficar em casa de novo, vou ficar sem trabalho. Eu digo, vou te repetir a mesma coisa que eu já falei e agora eu tô calejada. Se vocês quiserem trabalhar de um jeito ou de outro, trabalho tem. E eu tive um funcionário em específico que me disse assim, eu venho, eu limpo a escola, eu limpo o banheiro, eu disse, perfeito. A gente só tem que querer fazer alguma coisa, porque agora a gente consegue ter o trabalho interno, né, as rotinas administrativas. Eu disse, tu só tem que querer. E esse em específico foi um funcionário que ele fazia um trabalho externo na rua. E eu sempre brincava com ele, assim, digo, olha, vem, né, vem trabalhar no ar-condicionado, tu tem potencial para isso, não sei o que, vamos para o telemarketing. Não, meu negócio é ficar na rua, não quero ficar aqui, Deus o livre, ficar preso, não queria de jeito nenhum. Mas a gente sabe que é muito melhor, né, para quem já teve essa oportunidade de trabalhar num ambiente com ar-condicionado, enfim, seria muito melhor. E ele não tinha tido essa oportunidade ainda, então não se permitia. E já tinha tentado várias vezes. E agora, nessa situação específica, eu disse, ó, trabalho externo tá proibido. Então, ou tu vai te adaptar e a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente vai ter que te afastar, né? Porque não tem o que fazer, infelizmente. Tá, eu vou ligar. Eu disse, então vai ligar. E hoje ele é o nosso melhor tele que a gente tem na escola, nessas 2 semanas que a escola tá fechada. Tá realizado. Ele trabalha com vendas, né? No mês passado, que ele estava na rua, até para o pessoal ter uma ideia da mudança que foi para ele, ele fez 4 vendas o mês inteiro. E nesse mês nós estávamos na sexta-feira, né, ali no 5º dia do mês, e ele estava com 5 vendas. Eu digo, olha só, em um mês de 28 dias, né, em fevereiro ali, tu teve 4 e agora em 5 dias trabalhados tu tá com 5.
Então, olha o que vai ser o teu resultado. E ele tá mega motivado, assim, eu digo, viu como tu tem que te permitir, parar de ser cabeça dura e dizer que não vai dar certo, que não dá certo. Primeiro tenta e depois tu diz se deu certo ou se não deu. E agora ele já tá até me tenteando para ficar fixo no telemarketing. Ele disse, tu gostou do ar-condicionado, né? Então, a gente é aprendizado, assim, para nós e para mim em específico, foi um aprendizado muito grande, uma adaptação muito difícil. Acho que na primeira onda da pandemia, eu fiquei um mês direto, assim, surtada, sem dormir, enlouquecida, não sabia o que fazia, como fazia, porque a gente era tudo novo, né? E agora eu acho que não, acho que agora nessa segunda onda de pandemia, apesar de se ter todas as dificuldades, a gente já sabe o que esperar. Então isso facilita um pouquinho pelo saber o que esperar, saber o que vem pela frente, apesar da gente não saber como é a próxima semana, né? Toda semana muda, mas a gente sabe o que esperar se mantiver em bandeira vermelha, se muda para preta, se fica na preta, enfim, seja o que for. Então, agora a gente já tem um aprendizado, não é a primeira vez que a gente passa por uma pandemia mundial. É o que eu falo para todos, assim, a gente já sabe e se tornou muito mais fácil. Aquelas turmas que lá na primeira vez a gente nem cogitou fazer o online, hoje a gente tem. Agora, por exemplo, está tendo aula de manicure online, as meninas por vídeo treinando, fazendo unha, mostrando o resultado. Está tendo aula de auxiliar de laboratório online. Então, está tendo várias aulas que estão acontecendo e que a gente consegue dar continuidade nisso. E os alunos estão gostando muito disso. Acho que está sendo um aprendizado muito bom. Josi, em algum momento dessa crise no ano passado, tu chegou a cogitar a hipótese de abandonar o barco? Várias vezes. Na verdade, eu nem acho que nem foi o cogitar abandonar o barco. Eu pensei assim, cara, vai dar tudo errado e o barco vai afundar comigo junto. Ou eu pulo ou não tem. Assim, a gente chegou a cogitar. O Instituto Mix hoje é uma rede de escolas que tem mais de 600 escolas no Brasil. Então, é uma rede muito grande. Tem em todo cantinho, eu brinco, para quem não conhece, vale a pena pesquisar. Em todo cantinho tem uma escola do Instituto Mix com cursos em várias áreas. E várias delas acabaram fechando em função da pandemia. Então, tiveram, sim, escolas até mais estruturadas do que o Instituto Mix de Canoas, que era uma escola que estava ali, né, iniciando as atividades, enfim, e que acabaram fechando. Então, eu pensei assim, meu Deus, se escolas bem estruturadas e outras, né, de outras redes de ensino, enfim, acabaram fechando, o que vai ser do Instituto Mix, que é uma escola que eu assumi agora, que eu estou tentando fazer certo agora. E deu esse medo, assim, de que tudo ia dar errado, a gente ia fechar as portas e não ia abrir mais. E graças a Deus não, a gente conseguiu seguir no online, conseguiu retornar presencial, agora migrando para o online de novo, mas seguindo, e os alunos gostando muito, assim, a gente tem feedbacks muito positivos, tiveram turmas que se formaram nesse meio tempo, então a gente está bem satisfeito com o que a gente conseguiu fazer no tempo que a gente teve, né, 1 ano de pandemia que a gente está, e acho que se a gente for botar na ponta do lápis o aprendizado que isso nos proporcionou foi válido, apesar de toda a parte ruim, foi válido, sim. Sim, realmente é a situação de tirar um aprendizado e uma oportunidade, ver uma oportunidade na crise, né? Então, esse olhar faz a diferença, né? Como está no nosso título, ele faz toda a diferença. Porque, assim, por mais que todas nós, quando a gente está num momento de crise na nossa vida, a gente tem esse baque de pensar assim, é agora, o que eu faço? Será que eu desisto? Eu volto atrás? Eu sigo em frente? O que eu faço, né? E aí começa a vir aqueles pensamentos que eu uso muito, eu gosto de estudar muito a respeito dos sabotadores, né? Então vem muito essa questão dos sabotadores, né? Aquele sabotador que vai te dizer assim, não, você é uma vítima do sistema, você é uma vítima do mundo, você é uma vítima do Covid, então fecha as portas, que é mais fácil. Então ele te joga numa forma que você se feche, né? Que você desista, né? E aí, assim, vem outros sabotadores na nossa mente, né? Então, esse autocontrole de você entender que isso é um processo de sabotagem, se manter no prumo, né? Se manter nos teus pensamentos, entender que, no teu caso, existe aí um coletivo envolvido, né? Que é a tal da empatia. O que é a empatia? Eu sei que eu tenho pessoas abaixo de mim que precisam dessa empresa aberta,
tem suas famílias, e eu tenho essa responsabilidade social de tentar fazer dar certo o meu negócio, e não deixar que esses meus medos, ou que, claro, é um medo coletivo, né? Vamos pensar assim, né? É um medo coletivo, mas não deixar isso se tornar uma realidade. Porque muitas pessoas, a gente tem várias histórias de sucesso, enquanto a gente tem outras histórias de total fracasso, né? De pessoas que tiveram que fechar as portas, óbvio que tem N fatores envolvidos, mas eu acho que esse olhar, essa questão do pensamento positivo, de você se reforçar naquilo que te sustenta e que expande o teu potencial, tu tem muito mais chance de dar certo do que o contrário. A velha lógica de enxergar a metade do copo cheia ou a metade do copo vazio. Então, Josi, parabéns pela tua história. Não é à toa que a gente te captou para vir aqui conversar com a gente. É realmente uma história muito bacana de sucesso, de exemplo, né? Que eu acho que serve para muitas outras mulheres que às vezes passam por momentos assim, em que tem que fazer uma escolha e aí a gente fica pensando assim, tá, e agora, né? Onde que eu recorro? Onde é que eu busco forças? Então, existem sim forças dentro da gente mesmo. Não precisa ser necessariamente forças externas. Mari, voltou? Voltei. Então, quero pedir desculpas que eu não estou conseguindo ler. Eu sei que algumas pessoas entraram e deram boa noite. Então, boa noite, meninas. Eu vi que a Jaque deu, a Cris, e a Valquíria, a Vânia. Só que eu não estou conseguindo visualizar. Se tu tá, porque hoje eu não estou com o meu computador, deu toda essa confusão. Eu estava aqui com o celular e ele não aparece daí. Mas se tu estiveres vendo, Hélida, pode ficar à vontade de falar ali, mas... Não, às vezes aparece aqui quem tá entrando, pode deixar. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, eu te aviso. Tranquilo. Então, sabe que a gente, acho que somos 3 mulheres estudiosas acima de tudo. Eu sou uma estudiosa apaixonada há muitos anos também. Estudo mais a linha holística, porque a gente sabe que é uma linha que abrange grande parte de tudo, né, dentro do que eu acredito. A gente trabalha aí já há algum tempo com essa linha, e também foi desafiador para mim a entrada dessa pandemia. Eu tinha feito um curso, o meu primeiro curso de florais de Bach, que eu tinha criado para fazer presencial, com uma dinâmica muito bonita, com cartas, que quem faz os meus cursos sabe que eu gosto de aquela mesa farta, aquela coisa gostosa, né? Ainda já foi os meus movimentos. Muito. E aí, então... Um atentado à dieta, os encontros da Mari. É isso aí. A Sandra, linda, maravilhosa, está nos assistindo. E aí, eu sei que daí naquela mesma semana, assim, o curso estava marcadinho para o final de semana, e aí tudo, né? A gente faz investimento quando a gente planeja um curso, com material, com lugar para que a gente loca, tudo certo, né? E ali foi a primeira. Eu sempre tive essa visão muito, que eu chamo assim de AMP, né? Atitude mental positiva para tudo, assim, né? Então me veio aquela preocupação e imediatamente a gente se posicionou de uma forma, eu tive muita ajuda das minhas alunas, e a gente então descobriu o Zoom, né? Até para a gente estar aqui hoje nessa live, todo mundo sabe que sou meio resistente a vídeo, as minhas páginas vivem aí com muito conteúdo escrito e tal, e a gente resiste um pouco, mas isso também a pandemia, né, nos trouxe aí essa, vamos dizer, essa atitude mental positiva de que tínhamos que adaptar o curso, né? A gente usou o Zoom e conseguiu passar ali algumas horas de curso, ficou muito bonito, ficou muito emocionante, assim, as meninas se emocionavam muito porque a gente tentou adaptar aquele curso da forma que a gente gostaria de vivência ali. Ali a Vânia dizendo, foi maravilhoso o nosso curso de Florais de Bach, ela estava lá. Então, o que acontece? A gente, então, de um limão,
Quando a gente tem uma visão, uma atitude mental positiva, a gente costuma brincar que de um limão a gente realmente faz uma limonada. Né? É aquele drama, aquela situação naquela hora. É claro que a gente se baqueia, né? É óbvio que a gente passa por algumas situações. Não vamos dizer que está tudo sorrindo, porque não é verdade. A gente passa por aquela situação, assim, dá aquele baque, mas imediatamente tu já busca ali internamente, como a Hélida falou, aquela força interior, né? Onde a gente se descobre capaz de reverter aquele negativo, vamos dizer, aquela atitude mental negativa para o positivo muito rápido, né? E eu sei que, como mulheres, nós somos. Nós temos dentro de nós uma capacidade de nos reinventar muito rapidamente, né? Não que os homens não sejam, né? Também são, mas a gente diz que o próprio Papa, um dia eu li uma matéria dele, bonita, porque ele disse que se o mundo fosse comandado por mulheres seria diferente. Né? Eu digo, com certeza, nós seríamos muito mais ágeis, eu acho. Né? Eu, principalmente, com o meu elemento de fogo, assim, eu já ia começar a determinar, fazer... Aí teria que ter ali a geminiana para organizar, no sentido de conversa, ordenar, blá. E aí vem a Josi, né, que é o exemplo aí de uma capricorniana. Peraí, vamos botar no papel, tudo certinho. Ai, gurias, eu tenho que trazer o meu lado holístico para essa conversa, né? Então, isso já bota aí os elementos. Então, Hélida, tu também, né? Tem aí uma história de empreendedorismo, de muito trabalho. O que eu estava analisando aqui, né? O que mais eu ouvi desse momento aí que ainda a gente está passando, né? E tem muita coisa acontecendo, né? Muita gente assim com a dificuldade de realmente tirar a cabeça do buraco, né? Então, assim, quando dá essa pressão do meio externo, as pessoas tendem a se... Eu acho que a própria definição do isolamento, né, fez as pessoas se fecharem, só que se fechar não só no sentido físico, mas se fechar também para as novas ideias, se fechar para criar, se fechar para tentar inovar da forma que desce, né? Então as pessoas se amedrontaram no sentido assim, não, agora parou tudo, então bloqueou o processo criativo, né? Então, isso fez com que muitas pessoas não vissem a possibilidade de seguir à frente, não vissem possibilidades de coisas boas que estavam por vir. As pessoas começaram a ver o mundo de uma forma muito negativa. Não digo todas, obviamente, né? A Josi é um exemplo, o contrário, mas em algum momento ali os pensamentos vêm na nossa cabeça, né? E aí é importante a gente saber que é a nossa escolha neste momento, ficar com essa cabeça dentro do buraco ou tirar a cabeça do buraco, ou seja, ter a coragem de chegar ao mundo lá fora, ter a coragem de olhar para as possibilidades. Eu falo para vocês assim por experiência própria, que eu nunca vi tanto o sol como eu vejo agora. E eu não saio quase do meu apartamento. Eu estou trabalhando em home office há 3 semanas. Eu saio muito pouco. Mas eu vejo muito mais o sol agora do que quando eu estava na rotina de trabalho na rua. Porque eu observo agora, eu presto atenção agora. Hoje eu olho ele pela minha janela e ele ganhou uma importância muito maior para mim. Então, olha que bacana as oportunidades que a gente tem de observar as coisas que a gente não observava mais. Outro ponto e aí é uma característica das mulheres, né? Uma característica bem feminina. A mulher, ela tem esse dom de criar um ambiente. Então, se a mulher aproveitar todo o processo criativo dela, todo o seu lado feminino, de carinho, o seu lado mãe, o seu lado humano, para criar um ambiente, ela tende a criar nesse cenário momentos de maior alegria, momentos de mais tranquilidade, momentos com a família. É a mulher que tem esse poder. A mulher, ela tem esse papel de base familiar, né? Ela constrói isso, ela tem essa capacidade de construir isso, de ver o todo. Ela consegue perceber quando o ambiente não está bom, quando o marido está um pouco mais carregado,
quando um filho não está tão bem, tá chateado, está enjoado de estar dentro de casa. Ela consegue ter essa visão do todo e ela tem o poder de construir esse ambiente na volta dela para que tudo comece a fluir melhor, mesmo dentro desse cenário diferente, né? E o novo normal, o nosso novo normal. Então, assim, outra capacidade, digamos assim, da mulher, né? A mulher, ela tem essa capacidade do controle maior, né? Óbvio, os homens também têm, mas aqui o nosso assunto é mulheres, hoje então eu vou enfatizar nas mulheres. Mas, assim, esse poder do controle, a mulher se percebe, nossa, eu estou ansiosa, eu estou me sentindo ansiosa, o que eu posso fazer? A mulher busca um chá para tomar, vai fazer um suco de maracujá, ela vai ligar para uma amiga, ela vai colocar um filme no Netflix que faça ela se animar. Então, a mulher tem esse poder e esse controle de mudar, né, essa chave dentro dela. Basta que ela veja esse acesso, que ela consiga enxergar todo esse potencial que tem dentro dela, que todas temos, né? Ver a simplicidade das coisas, como eu disse agora, coisas simples que antes a gente não observava e hoje a gente passou a observar. A mulher tem esse olhar mais sutil, o homem tem uma visão mais do todo, o homem fica mais preocupado às vezes com a questão do trabalho, do emprego, da manutenção da família. A mulher vai na sutileza, ela vai olhar a base, ela vai ver se o filho dela está confortável, se a comida está agradável para a família agora, se a casa está em ordem para poder receber essa família. Então, essa simplicidade das coisas também é um papel que está na mão da mulher, né? Então, quanto mais a gente olha para esse nosso lado feminino com orgulho, tem muita mulher tentando ser masculino, tentando se colocar numa posição que não é dela. E nesse momento, a gente precisa do feminino da mulher, a gente precisa das mulheres abraçando essa causa de crise que está se instalando, né, que está instalada no nosso país. Então, assim, está todo mundo nervoso, todo mundo com medo, e a mulher tem essa capacidade de ver isso e pensar assim, o que eu posso fazer? Né? Aquela história quem é das holísticas conhece, né? O universo, como pode ficar melhor? A Vânia fala, você fala, né? Universo, como eu posso melhorar? Então, a mulher consegue, ela busca a terapia alternativa, ela vai fazer uma análise, ela dá um jeito, mas ela vai construir isso. Mas, novamente, como eu falei, ela tem que ter esse cuidado com ela, com o feminino dela. Ela tem que entender que ela é mulher acima de tudo. Ela é sensível. Ela é forte, mas ela é sensível. E se ela é sensível, ela exige cuidados especiais. Então, aqui vai uma dica até para os homens, né? Tratem as mulheres com sensibilidade. A mulher é sensível. Ela é uma fortaleza, mas, ao mesmo tempo, ela é sensível. Não sensível de fraca ou de frágil, não, sensível no sentido de sutil, no sentido de amorosidade, de carinho. Quanto mais afeto a gente recebe, mais a gente expande o nosso potencial feminino, né? E aí a gente consegue usar toda essa pista de criatividade e de abraçar as coisas, que é um poder que veio para a mãe, né? Para toda mulher que é mãe sabe do que eu estou falando, que é abraçar várias causas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é isso, esse aprendizado maravilhoso aí da Josi veio para contribuir, né? Compartilhando a história dela, veio para contribuir. A Mari tem uma história maravilhosa de vida também. Então, assim, todas nós temos o nosso papel nesse momento, né? E eu acho que é importante a gente tomar isso, tomar esse poder que é nosso, né? Verdade. A Vânia falando ali sobre os processos quânticos, né? Principalmente a barra de Axis, que a gente sabe que é uma Isso, essa é uma frase da barra de Axis, verdade. Como pode melhorar, né? Então, sabe que eu vejo também nós mulheres, assim, claro, a nossa sensibilidade, a gente tem essa diferença aí, a gente tem esse yin mais forte, e a gente sabe o quanto o trabalho de uma mulher não se resume, às vezes, só em ser
empreendedora, quando ela é mãe, então ela é empreendedora, ela é mãe, ela é mulher, né? Ela é filha, né? A gente sabe aí que as mulheres têm esse dom de, com esses fiozinhos, né, eletrocutados que a gente tem dentro do nosso cérebro, porque tem aí essa história que eu gosto muito de falar, que os homens têm as caixinhas compactadas e as mulheres os fios eletrocutados. E é graças a esses fios todos que nós temos que nós conseguimos fazer tudo isso que tu falou. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Inclusive, a gente tem até esse olhar que às vezes tem certas mulheres que esquecem de se olhar um pouquinho para esse amor próprio, para esse amor de cuidado dela, exatamente porque ela está tão preocupada com... Ela está empreendendo, ela está preocupada porque ela tem a filha, ela está preocupada com o marido, ela está preocupada com tudo. Isso, e às vezes acaba falhando aí nesse momento feminino dela se olhar para ela, dela se cuidar também. Então, já aproveitando que hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Eu acho que a forma como a gente enxerga a vida, enxerga tudo que acontece, faz a diferença. Então, também pedir para que as mulheres se olhem um pouquinho mais para dentro aí, se curtam apesar da pandemia. Eu sei que é complicado, quem faz home office sabe como é que é, às vezes acordar, tá no meio de uma reunião, um Zoom, é o filho chamando, é o marido que também às vezes está trabalhando no outro quarto, porque hoje em dia os quartos viraram, né, a maioria escritórios, né? A gente sabe que isso é desafiador e tem os filhos que não estão indo para a escola, e aí a mãe também tem que fazer o papel, às vezes, da prof, né, Josi? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que a prof é mãe, mas também é prof da filha, às vezes. Em vários momentos, né? Em vários Uhum. momentos. Acho que a pandemia trouxe tudo isso, né? A Manuzinha ia para a escolinha e ela ficava na escolinha das 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias, de segunda a sexta. E nesse meio tempo eu tinha a gestão da escola de Canoas, tinha as aulas na Qualifica, tinha o doutorado, tinha as pesquisas na URGS, enfim, e casa e tudo que tinha direito. E com a pandemia, o primeiro baque nem foi a pandemia e o Instituto Mix fechando as aulas presenciais, foi a escolinha da Manu fechar. Eu disse, o que eu vou fazer com a Manu, né? Meu marido trabalhando, enfim, eu disse, o que eu vou fazer com ela? E ela ia comigo. Então, a Manu sempre foi comigo para a escola, ia todo dia, vai ainda, agora a escolinha dela tá fechada de novo. Então, na minha sala, dentro do Instituto Mix, eu tenho uma cobertinha, tem um travesseiro, tem celular, tem brinquedo, tem tudo, tem direito. E ela fica lá. E às vezes nem percebem que ela tá, porque ela já se acostumou. E agora eu brinco que no início ela dizia assim, mãe, vamos comigo no banheiro, porque ela tinha vergonha, um lugar diferente, pessoas diferentes, e tinha medo. Vamos comigo no banheiro? Vamos. Agora, quando eu vejo, tá eu gritando atrás dela, porque ela tá correndo de pé descalço dentro da escola, porque ela acha que ela tá em casa. Porque ela fica mais tempo lá do que em casa, realmente. Então, é uma função, assim. E agora é as aulas, né? E daí também eu até brinquei com a professora dela essa semana, eu digo, olha, vocês cuidem como estão sendo feitas as aulas, porque nem todas as crianças estão em casa. A Manu tá comigo no meu trabalho, teve uma caça a objetos essa semana que ela botou a escola abaixo, procurando objetos e queria chegar primeiro com os colegas para entregar na vídeo o objeto. Aí depois eu disse, prof, a Manu tá no colégio. Aí hoje eles pediram óleo de cozinha. Aí eu disse, a sorte é que a gente tem curso da gastronomia, porque daí ela foi lá para a cozinha, né, da escola e catou as coisas que precisava. Eu disse, meu Deus do céu. Mas é isso, assim, mas ao mesmo tempo me aproximou muito mais dela. Então hoje a gente tem um vínculo muito maior, assim, do que o que a gente já tinha. Então é um grude, assim, eu vou trabalhar com a minha mãe, eu vou isso com a minha mãe, e eu vou fazer com a Manu. Então nos aproximou muito mais, teve o lado positivo. Hoje os meus funcionários dizem, cadê a Manu? Eu digo, hoje a Manu ficou com a vovó. Eu não acredito que a Manu não veio. Não sei o quê. Então todo mundo quer a Manu na escola, os alunos, ela entra em aula, ela faz sorteio e não sei o quê. Então já faz parte da escola. Assim. É nossa mascote. É nossa mascote. Que legal. Ela faz vídeos lindos também para o Instituto Mix. É muito amorosa ela. Ama bichinhos, um ser iluminado. Então, Elida, e para ti?
Conta aí. Eu quero aproveitar, tá, que a gente está conversando sobre essa questão dos desafios e a Josi contou aí sobre o Instituto Mix e toda essa questão do estudo, falou que é uma pessoa apaixonada por estudar, né? Eu separei um trecho do livro, tá, que é um livro que eu quero deixar como indicação aqui na nossa live, que é já faz tempo até que eu li, tô louca para ler de novo, assim que possível, que é O Propósito, a Coragem de Ser Quem Somos, tá, do Cifra Baba. E aí tem uma parte do livro que ele fala o seguinte, nós estávamos falando agora há pouco dessa questão, né, de entender aí todas as qualidades, né, todos os talentos que tem dentro de cada mulher, né? Ao mesmo tempo em que cada alma traz consigo dons e talentos, que são suas virtudes e potencialidades a serem desenvolvidas, ela também traz desafios que servirão para o seu crescimento. Então, assim, não existe uma vida lotada de ganhos e positivos e sucesso e felicidade. Existem crescimentos e desenvolvimentos que, a partir daquilo que a gente tem como forças, são melhor desenvolvidos, né? São mais rapidamente aprendidos. Então, assim, os desafios, eles estão aí para que a gente se desenvolva, a gente cresça com isso, né? Então, a gente se adapte. Às vezes, o estar mais próximo dos nossos filhos. Eu também tenho uma menina de 7 anos, né? E agora ela faz aula do meu lado. Então, assim, é uma coisa que é gratificante. É um tempinho a mais que a gente tem, que a gente não tinha, né? Ela era bebê de 6 meses, quando ela começou a ficar o dia inteiro em escolinha. Então, acaba que tem em todo desafio um processo de aprendizado e crescimento. Eu estou, de certa forma, aprendendo a ser mãe todos os dias. A gente não nasce mãe, a gente aprende a ser mãe, né? Então, a gente desenvolve isso, até porque cada ser humano é diferente. Então, tu pode ter 10 filhos e todos vão ser diferentes. Então, assim, para cada um, tu desenvolve um dos teus lados mãe. Né? Então, a gente ter essa consciência de que a nossa alma, ela traz os nossos dons, traz os nossos talentos, traz a nossa força feminina, mas também traz os desafios, para que a gente continue sempre no processo evolutivo e a gente não pare nunca, né? Essa não é a ideia desse plano, pelo menos, que a gente fique estagnado ou parado, não, é sempre um processo de evolução. Então, da minha parte, Mari... Não, mas é verdade, a gente está aqui, né, num planeta escola, né? A gente tem essa consciência, né? Nem todos concordam, mas acho que a grande maioria entende que é um aprendizado aqui, que é no máximo 90 anos, né? E a gente já está indo para algum lugar, né? Eu prefiro acreditar que somos energia, né? Que somos condutores de energia, e como condutores de energia, nós temos frequências e é importante a gente vibrar aí numa frequência positiva, porque o esforço do negativo e do positivo difere, parece a mesma coisa, mas não. A energia negativa, ela mina muito mais rápido, ela constrói, inclusive enraiza doenças, né? A gente sabe disso, a ciência está cada dia mais provando a importância da gente ter essa atitude mental positiva, da gente treinar a mente da gente de uma forma positiva e vibrar em frequências, né? Que como somos energia e condutores dessa energia, a gente vibrando numa frequência positiva, vendo as coisas de uma forma mais positiva, colocando ali muitas vezes alegria, colocando ali sentimentos, sentindo e emanando isso faz toda a diferença realmente, né? O processo de enxergar as coisas de uma forma positiva, às vezes, ao olhar da pessoa que é muito negativa, ela acha até pesado, né? Já para quem é extremamente positivo, acha extremamente pesadíssimo negativo, porque isso é que a gente sente no físico, né? Então, a gente sabe que o processo de
trabalhar a energia é um desafio diário, é só por hoje. A gente tem muito essa filosofia, né, de não planejar muita coisa para amanhã, né? A pandemia, então, veio para nos dar essa certeza, né? Porque ela, de um dia para o outro, mudou o mundo inteiro, né? E a gente que vive mais, assim, de boas, como tem gente que fala, né? A Mari tem uma vibe boa, a Mari tá sempre... Na verdade, não é que a gente não se abale com isso, é que a gente então agradece o tempo inteiro por estar vibrando numa frequência positiva, a gente consegue enxergar o lado positivo. Eu consegui ver tantas clientes minhas dizendo assim: poxa, me aproximei mais do meu filho, né? Eu agora percebo que o trabalho do meu marido, nossa, ele chegava estressado em casa, eu não percebia, mas eu percebi numa reunião o quanto ele é malhado lá pelo chefe dele, que ainda existe gestores, né, que numa crise ainda intensificam mais a crise ali com relação à cobrança e meta e isso, e a gente sabe que isso é desafiador. Já num sistema normal, que tu pega o carro, tu sai, tu vai, come num restaurante, conversa com os amigos. Hoje não, hoje é tu em casa e aquela tela ali e as pessoas falando abertamente, né, cobrando. Então a gente sabe que está sendo desafiador. E isso está, de certa forma, assim como também o índice há índices grandes de separação, também há índices grandes de pessoas cada vez mais próximas, né? Os relacionamentos, às vezes, tendo um cuidado a mais, né? Tem aquela mulher que eu tenho mesmo clientes que dizem assim, às vezes eu pego ali, faço um cafezinho, largo do ladinho da mesa dele. Poxa, daí depois passa um tempo, né, ele vai lá e agradece uma outra coisa na mesa dela. Quer dizer, coisas que eles não faziam antes, né? Porque esse é o lado positivo. Nós estamos vendo aqui essa maneira de enxergar as coisas, né? Então, a gente tem que pensar muito com relação às adversidades, às inconstâncias da vida, né? Essas impermanências, elas fazem parte da existência humana, como a Elida mesmo falou, para o caminho da evolução. Então, a gente precisa, sim, passar por esse aprendizado, né? Como tu falou de livros, eu vou deixar uma dica também. Eu estou lendo, aliás, eu tenho um hábito de ler um capítulo por dia de algum dos meus livros, então, na hora do café da manhã. Eu aprendi com a Elida outro dia, numa live que a gente fez, e ela me contou uma história de um senhor de 90 e poucos anos que ela foi visitar, e ele disse que o segredo dele era comer um prato cheio de frutas. Então, agora, os meus cafés da manhã é um prato cheio de fruta e um livro, que era sempre um chá e um livro, né? E eu estou lendo, e esse aqui eu tirei para sugerir, foi até um presente que eu ganhei de uma aluna minha, a Regina, que é O Limite Zero, do Joe Vitale, para quem curte muito a Ho'oponopono, é algo fantástico, é uma técnica havaiana, é uma técnica de cura, é uma técnica de libertação, literalmente, para gente que trabalha-se muito ali. A Vânia falando ali sobre inclusive o índice de suicídio diminuiu pela metade na pandemia. É verdade. A gente sabe que teve índices positivos de adios. Claro que tem dor, claro que tem sofrimento, e a gente não está aqui para passar a mão por cima disso, né? Mas também que tem sim uma visão positiva, tem. E esse livro eu super recomendo, assim, porque vai falar muito sobre o Ho'oponopono, vai explicar essa técnica, que é muito boa. Foi o livro E mais aqui na tem frente, algo... Maria. Oi? Foi mais na frente que o Desculpa. pessoal veio ver a capa do livro, porque não apareceu. E um pouquinho mais para frente, bem na tua altura. Isso. Tá. É que eu estou acompanhando a nossa live aqui no computador e aí eu vi que não. Limite zero. Ótimo. Legal. Limite Zero. Ele é maravilhoso, ele conta a história do Ho'oponopono e ele fala muito, é um terapeuta, eu recomendo super para os terapeutas, né? E ele fala aqui, tem um trechinho do Carl Jung, que é quem é terapeuta segue muito o conceito dele, e ele diz, né, que quem olha do lado de fora normalmente sonha, né? Ou ele afirma até, quem olha do lado de fora sonha, quem olha do lado de dentro desperta. E o autoconhecimento, gente, é isso. Ele desperta. E como a Josi é do Instituto Mix, eu sou do Instituto Desatando Nós, né? A gente trabalha muito com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, um trabalho lindo com desenvolvimento humano.
E a gente sabe que o conhecimento, ele é libertador. E a prática do conhecimento, então, transforma, né? E diante disso, eu queria que a Josi falasse dos cursos profissionalizantes lá do Instituto, porque eu acho que isso, a realização pessoal também é algo essencial para o autoconhecimento e principalmente para a transformação, né? Maravilha. Então, como eu disse antes, né, o Instituto hoje tem mais de 600 escolas no Brasil, então, e com base nisso que a Mari falou, a nossa missão é realizar os sonhos dos nossos alunos através de uma qualificação profissional de qualidade, que é o que eles buscam, né, que é o que a gente quer. Hoje a gente sabe que o aluno, na forma geral, assim, o aluno que procura o curso profissionalizante é a pessoa que quer mudar de vida, que acredita em algo que muitas vezes nunca se formou. Hoje eu tenho alunos de 60, 70 anos na escola que não terminaram nem o ensino fundamental, talvez por uma dificuldade no momento lá atrás, enfim, mas que sempre tiveram o sonho de ter uma profissão, de ter uma formatura, como eu digo, né? As formaturas são muito emocionantes. Agora a gente não está fazendo as cerimônias por conta da pandemia, mas é o momento mais emocionante quando a gente vê que aquele sonho se concretizou, que famílias hoje vivem daquele curso que um membro da família foi lá, fez e se tornou sua profissão e a principal fonte de renda da família. Então, o nosso público é classe C e D, assim como eu tenho ex-bancários que foram fazer o curso por hobby. Eu tenho um aluno que foi fazer o curso porque a esposa fazia bolos e ele sempre admirou a esposa fazendo. E ele foi fazer o curso, se matriculou num curso de confeitaria e hoje ele saiu do banco, ele disse que não se estressa com nada mais, ele era gerente, saiu do banco e trabalha fazendo bolos com a esposa e eles estão vivendo muito bem. Então, são só alguns exemplos, né? Mas como a Mari falou, são vários cursos em várias áreas, na área da beleza, cabeleireiro, manicure, maquiagem, curso de massagem, na área de informática, de gestão, na área da saúde, auxiliar de laboratório, que é o meu preferido, né? Como biomédica, pesquisadora, não posso fugir das bancadas, auxiliar de laboratório e análises clínicas, mas também tem curso de cuidador de idosos, curso de auxiliar de veterinário, então tem muita coisa. Hoje a gente tem alunos em várias áreas sendo formados pelo Instituto Mix também. Sabe que eu tenho, assim, eu tenho igual você, não paro nunca, né? Depois eu vou dar uma fuçada lá, ver o que eu posso fazer aí nesse momento de home office, aproveitar, né, à noite, dar uma estudadinha. O que mais que dá para aprender, né? Sempre. Verdade, que coisa boa, nossa, muito, muito feliz. Nossa, eu não imaginava que tinha tantos cursos, tu vê, né? Formações e formações, que coisa boa. Então, Élida, a nossa live já está em 48 minutos, já estamos nós quase... estamos em 53, Mari. O teu é 53 minutos já. Ai, a minha, o meu delay. 53 delay. Minutos, a gente já está indo para o encerramento. Isso. Pode falar, mãe. Eu acho que tu tens uma novidade, parece que tu quer presentear, né? Não, na verdade a gente estava pensando em dar de presente para vocês uma técnica, tá? Na verdade, assim, uma forma de auxiliar quem estiver aí nos assistindo, né? Nessa questão de como que a gente encontra forças, né? Como que a gente encontra o nosso potencial. Então, também baseado no mesmo livro que eu li para vocês agora, tá? Existe uma técnica que você faz o seguinte, tá? Olha para o seu passado, claro, para você poder fazer isso, vai para um lugar adequado, um lugar mais tranquilo, que você possa colocar os pensamentos ali em ordem, pega um caderninho, né, uma caneta, e tenta anotar 3 realizações que você já teve na sua vida. 3 realizações, tá? Algo que você conquistou, que foi positivo para você, alguma situação que te exigia muito e você conseguiu resolver,
3 realizações, tá? Dessas 3 realizações, tente anotar uma lista de todos os dons, todos os talentos que você usou para fazer isso. Foi uma facilidade em comunicação, foi uma facilidade na empatia, foi uma pessoa, talvez um dom de resolver conflitos. O que te ajudou? O que você fez que é seu e que você usou para resolver isso, para poder obter sucesso naquele momento? Depois você anota todas as qualidades, tudo que você buscou através do autoconhecimento e você desenvolveu naquele momento. Isso nós estamos falando lá do seu passado, de algo que você já viveu e que está guardado na sua memória como uma história de sucesso. Aí você começa a notar quais são as coisas que você naquela época precisou estudar, precisou de autoconhecimento, o que você foi buscar fora de você e que contribuiu para o teu desenvolvimento. Então, feito todas essas listas, agora pega isso e aplica nesse momento da sua vida. Sabe aquele conflito, sabe aquele problema, ou sabe aquele objetivo que você não consegue tirar da gaveta? Às vezes um propósito de vida que você tá louco para viver e tem várias coisas te impedindo. Então, usa essa lista que eu estou dizendo para você fazer, tá? De algo que você já conquistou. Por quê? Você vai estar repetindo na sua memória coisas que para você já foram positivas em algum momento e que te trouxeram alegria e felicidade ao final. Então, vai ser muito mais fácil para o teu cérebro, para a tua mente, recapitular isso e fazer você ter o mesmo resultado novamente, que é sucesso, é felicidade, que invariavelmente é o que todo mundo busca, né? Então, pega isso, olha ali, vai lá, tira aí de dentro de ti todas as anotações do que você se lembra, do que você fez, e agora utiliza isso para hoje, já, para poder fazer mais conquistas ainda na sua vida, tá? Esse eu posso deixar alguma dica, alguma reflexão. Essa técnica é muito boa, tá? Eu uso nos meus processos e sempre dá certo. Então é isso, Mari. Eu queria deixar esse presente para as pessoas aí, para eles poderem usufruir, né? E, enfim, levar para a sua vida e poderem aproveitar, né? Espero que a live tenha contribuído de alguma forma. Nós aqui estamos compartilhando, né? Então, assim, não é nenhuma fórmula mágica e também não é nada estático, né? A gente muda todos os dias, todos nós, com novos aprendizados. Então, hoje a gente conseguiu contar um pouquinho para vocês da nossa história, de como a gente consegue, né? Como a Mari falou, transformar os nossos limões numa limonada. E a Josi trouxe a história maravilhosa dela. Gratidão, Josi, prazer enorme te conhecer, saber da tua história. É tão legal quando a gente conhece, né? Porque aí agora parece que assim, nossa, tô louca para entrar lá para ver qual que é os cursos do Instituto Mix. Então, muito bom. Obrigada, Mari. Obrigada também pela tua parceria de sempre. Imagina, eu que agradeço, gratidão sempre e muito obrigada, Josi. É uma história linda e de superação, no sentido de que realmente investir no autoconhecimento, né? Eu acho isso fantástico, é o nosso desafio diário sempre. E a pandemia também, isso foi algo positivo que eu percebi, o quanto se investiu, quanto as pessoas tiveram a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes ou não, ou só de autoconhecimento, né? E isso eu vi muito no Instituto Desatando Nós adaptamos todos os nossos cursos também, a gente está fazendo individualizado, a gente faz uma parte online, a gente adaptou os cursos, eu fiz áudio-aulas, então tudo foi importante, né, para a gente ver que a gente precisa se reinventar sempre, né? E o pessoal agradecendo, muito, muito obrigada ali, a Jaqueline falando que foi ótima a live, a Vânia um pouquinho antes já se despediu, as gurias se despedindo ali, a Cris, gratidão. E é isso aí, muito, muito obrigada. E vamos finalizando então a nossa live agora, né? E uma boa semana a todos, um feliz Dia Internacional da Mulher, mas sabe que esse é o nosso dia todos os dias, né?
Podem ter certeza disso. Muito, muito obrigada, tá? Perfeito. Gratidão. Obrigada, mulheres lindas. Vamos aproveitar os nossos últimos minutos do dia de comemoração, porque Dia da Mulher são todos os dias. Um beijo para vocês. Ai, Obrigada. Valquíria. Tchau, meninas, então. Tchau. Vai desligando.